Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje vamos para o dia 484 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos com o capítulo 5, versículo 19 até o 30, tá? Que é muita coisa, muita profundidade, Jesus explicando aqui a sua missão, o porquê que ele veio, para que ele veio, né? Isso tudo depois dele ter curado um paralítico, o terceiro milagre dele, né? Que é relatado aqui no livro de João. E vamos lá, vamos nos preparar aí, Senhor Deus, Pai, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê revelação da tua palavra, amém? Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Filho com F maiúsculo e Pai com P maiúsculo, né? Está se referindo a Ele e a Deus Pai. Então, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Olha só, Jesus, ao mesmo tempo que ele sabe quem ele é, né? Ele se descreve como pão da vida, como a luz, né, do mundo, como o Filho de Deus. Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é Deus também, ele faz parte da Trindade, mas ao mesmo tempo ele traz também muita humildade na fala dele, né? Ele fala: eu nada posso fazer. É o que ele está falando aqui. Eu nada posso fazer de mim mesmo, senão somente aquilo que eu vir o Pai fazer. Aquilo que ele faz é aquilo que ele viu o Pai fazendo. Ele continua: porque tudo o que este fizer, o Pai, o Filho também semelhantemente faz. Então, tudo aquilo que Jesus está fazendo é porque ele viu o Pai dele, Deus, fazer. E ele imita o Pai. Ele faz aquilo que o Pai também faz. Ele ama o que o Pai ama. Ele odeia o que o Pai odeia. E é interessante que a Bíblia fala muito dessa relação de pai e filho, dessa relação de família, como é importante. Eu estou aqui estudando, né, sobre exatamente isso nessa semana, nessa escola que eu estou fazendo aqui, na Jocum, aqui no Havaí. A gente está estudando profundamente a família, né? Como é importante a família, como Deus criou a família como algo poderoso, né? Esse vínculo natural que nós temos da família é fundamental para que nós possamos aprender, para que nós possamos viver uma vida saudável. E Jesus está falando aqui: eu faço as coisas que o meu Pai faz, porque o meu Pai me ama. E eu honro o meu Pai. Olha o que ele fala aqui, versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então o Pai vai mostrar, através do Filho, maiores obras. Por quê? Porque o Pai ama o Filho, né? Quando Jesus foi batizado ali nas águas, o Pai falou lá de cima, né, com uma voz de trovão: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então isso é a perfeição do laço entre um pai e um filho. Como é importante, né, o filho se sentir amado. Quem é o filho que se sente amado, que não quer honrar o pai, que não quer imitar o pai? Eu falo isso porque eu tive o privilégio, né, a sorte, vamos dizer assim, de ter um pai maravilhoso também, um pai natural. E tudo que eu fazia era o quê? Imitar o meu pai. Eu gostava de imitar o meu pai, de ser igual a ele. E é isso que Jesus faz aqui. Ele imita o pai, ele quer ser igual ao pai, ele faz aquilo que o pai faz. Amém? Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. É isso. Jesus, ele tem o mesmo poder que o Pai tem, e ele tem o poder de ressuscitar,
e ele pode ressuscitar quem ele quiser. Olha só, quem ele quer. E é lógico que a vontade dele é perfeita. Versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Olha, a confiança de Deus em Jesus é tão grande que ele mesmo falou, eu passo essa autoridade de julgar a você, meu filho. Então quem julga é Jesus, por mais que ele não veio ao mundo para julgar, né? Assim como está lá em João 3, 16, 17. Ele veio para salvar, mas ele não veio para isso, né? Mas é lógico, vai chegar um momento em que ele vai se sentar no trono e ele vai julgar. Ele vai julgar, certo? Bom, versículo 23. Não, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. É isso que o Pai quer, que todos honrem o Filho da mesma maneira que honram a Ele mesmo. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Foi o próprio Deus que enviou Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, Deus Pai, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Uau! Que maravilhoso, né? Então a gente vive numa época muito boa hoje, porque nós temos Jesus. E quem veio antes de Jesus? Como que é feito isso, né? Porque para a gente que tem Jesus é mais fácil, né? Porque João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, como eu falei. Então, para a gente, é o que Jesus está falando aqui. E ele fala, ele repete, quem crê na minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê na minha palavra e naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, ele não vai passar nem por julgamento, assim, de se vai ser salvo ou não. O julgamento vai ser outro, né? Vai ser a questão do galardão. Mas ele vai ter a vida eterna. Vai ter a vida eterna. Passou da morte para a vida. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É a graça, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça que é esse favor imerecido. Mesmo sem merecer, a gente recebe esse favor. É simples assim. É simples assim. Amém? É lógico que quando a gente recebe Jesus na nossa vida, automaticamente a gente se transforma, a gente melhora, a gente anda, as nossas obras são melhores, né? Isso é automático. Se isso não acontece, é porque não houve realmente uma aceitação de verdade. Entende? Então, é simples. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, de Jesus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E ele lhe deu a autoridade para julgar, como já foi falado aqui. E ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aqui ele está falando sobre todos aqueles que morreram antes de Jesus, né? Então Jesus, ele vai julgar essas pessoas, como foi antes dele, e o julgamento que ele vai ter é um julgamento que vai ser através do quê? Fizeram bem para a ressurreição da vida. Praticaram mal, aí vai para a ressurreição do juízo, né? Os dois vão continuar vivendo, mas um vivendo a vida e o outro vivendo o juízo, né? É o inferno mesmo, tá?
E ele fala como que vai ser o julgamento dele. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esse é o juízo. Então nós não precisamos nos preocupar com injustiças. Não vai haver injustiças, porque o juízo de Deus é perfeito, e é através desse próprio juízo de Deus que Jesus vai julgar. O que temos que fazer hoje, depois de Jesus, é acreditar nele, confiar nele e nos aproximar e buscar intimidade com ele e, através disso, nos santificarmos diariamente. Amém? Deus é bom, Deus é justo e Deus é fiel. Obrigado, Jesus. Obrigado por vir, obrigado por obedecer o Pai, por honrar o Pai, por imitar o Pai, e obrigado por dar a sua vida por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto. Vamos fechar aqui o capítulo 5 com mais coisas profundas, Jesus falando de coisas espirituais poderosas para a minha vida e para a sua vida. Amém? Um beijo no coração e até amanhã.